Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar início à nossa disciplina Gestão de Ambientes Degradados, onde na unidade 1 nós abordaremos os ambientes degradados, conceitos, escalas e desafios atuais. Eu sou o professor Amazonino Lemos de Castro e vou estar aqui com vocês como docente e ministrante da disciplina. Na introdução, nós abordaremos as pressões antrópicas, onde nós falaremos da expansão agropecuária, exploração mineral, obras de infraestrutura, urbanização desordenadas que afetam os ecossistemas. Falaremos da gestão integrada, que é o conjunto de ações técnicas, administrativas e legais voltadas para a identificação, recuperação e monitoramento. O papel do gestor ambiental, que demanda, inclusive, profundo conhecimento técnico, aliado a uma forte sensibilidade socioambiental e a capacidade de dialogar entre esses diversos atores. Falaremos dos ambientes degradados, locais que sofrem alterações físicas, químicas, biológicas, que resultam na perda parcial ou total de funções ecossistêmicas. Falaremos um pouco do enfoque amazônico da nossa região, onde a gestão ganha relevância ímpar devido à imensa biodiversidade, complexidade ecológica e importância climática global da região. E, por fim, nós trataremos da finalidade da unidade, onde nós vamos situar o estudante nos fundamentos teóricos, preparando para uma análise crítica e atuação prática na recuperação sustentável. Conceitos fundamentais de degradação ambiental. O primeiro deles, nós falaremos sobre os processos cumulativos, que são alterações indesejáveis e progressivas que reduzem a qualidade, a funcionalidade ecológica e a resiliência natural dos ecossistemas afetados. Esses processos, eles são desencadeados de forma contínua e, como bem está no slide, de forma progressiva. Isso afeta a funcionalidade básica dos ecossistemas. Dentre elas, a função de resiliência, que é de retornar a um estágio de equilíbrio ecológico desse ecossistema. Os componentes afetados, onde geralmente impacta de forma integrada o solo, os recursos hídricos, a biodiversidade e altera negativamente toda a estrutura física e biológica do ambiente. A métrica de avaliação, que avaliada tecnicamente por meio de identificação de mudanças negativas nas propriedades ambientais e na perda da capacidade de prover serviços ecossistêmicos básicos. Então, a avaliação ela passa por esse processo onde faz-se uma análise da capacidade de execução desses processos mínimos ecossistêmicos. E os principais motores, o que impulsiona predominantemente por atividades humanas intensivas e prolongadas que ultrapassam a capacidade de suporte de regeneração do meio. A degradação ela não é um evento isolado, mas um processo contínuo de perda da integridade dos sistemas naturais. Então, a degradação, é claro que existe aquela degradação que em uma ação já desencadeia um impacto muito grande, mas, de um modo geral, a degradação ela ocorre de maneira paulatina, contínua, ali no meio ambiente, onde seja pelo despejo de resíduos, seja por contaminação, de diversas formas, ela vai no final se juntar e comprometer essa função ecológica desse meio. Distinções e aplicações práticas, diferenças conceituais. Aqui eu trago para vocês uma matriz onde a gente faz um paralelo entre o conceito, temporalidade, reversão, a legislação, a ação gestora pelo impacto ambiental, a degradação ambiental e o dano ambiental. Quando se fala do conceito, nós temos que mudanças específicas no meio ambiente decorrem de uma ação ou evento mensurável, isso se falando de impacto ambiental. Em se tratando de degradação ambiental, o processo contínuo e progressivo que resulta na perda cumulativa da qualidade ambiental.
já falando do dano ambiental, o resultado final caracterizado por prejuízo ambiental concreto, comprovado e mensurável. Em relação à temporalidade, o efeito pontual, falando de impacto ambiental, podendo ter caráter provisório a curto prazo ou efeitos permanentes. Falando de degradação ambiental, a temporalidade disse que desenvolve-se ao longo do tempo, sendo geralmente percebido a médio e a longo prazo. O dano ambiental, se tratando da temporalidade, é o impacto consolidado de longa duração, frequentemente com efeitos persistentes no ecossistema. Um pouco do fundamento teórico, as relações conceituais e aplicações práticas. O que são os impactos ambientais? São alterações mensuráveis no ambiente, positivas ou negativas, diretas ou indiretas, que representam os eventos iniciais ou específicos que desencadeiam mudanças no ecossistema. Por que é importante frisar que os impactos ambientais eles podem ser positivos ou negativos? Porque seja, por exemplo, uma obra de grande porte, geralmente como obras de geração de energia, como as hidrelétricas, elas têm um impacto muito grande, de magnitude, muitas vezes ultrapassando os limites municipais, nós vamos ver mais à frente, mas ela não gera só impacto negativo, ela gera também impactos positivos, que seria, no caso, a disponibilização de energia limpa, né? Então isso seria um efeito positivo, mesmo assim não se exime dos efeitos negativos. A degradação ambiental é o acúmulo de impactos negativos persistentes, um processo contínuo de perda de qualidade de funções ecológicas que frequentemente ainda pode ser mitigável ou parcialmente reversível. Então a degradação ambiental ela tem essa questão da persistência, né, do impacto, se tornando um processo contínuo. E o dano ambiental é um prejuízo concreto, comprovado e muitas vezes irreversível. Demanda ações formais de reparação e compensação, possuindo fortes implicações legais e normativas. E é importante frisar aqui o papel do gestor, a precisão conceitual, a clareza entre esses conceitos e o alicerce da atuação profissional garante a precisão nos diagnósticos técnicos, viabiliza o licenciamento correto, fundamenta políticas públicas e direciona estratégias efetivas de recuperação ambiental. A escala de degradação. Nós temos a escala local, que são ali ações diretas sobre componentes ambientais, ocorrem através de desmatamento pontual, garimpo e expansão agropecuária, resultando em compactação do solo, contaminação de corpos hídricos e alterações no microclima. Isso nós temos que são ações de cunho local, localizada ali, que abrange uma certa área, mas não se dissipa por grandes extensões. Nós temos a degradação em escala regional, que são impactos que transcendem áreas pontuais, formando padrões espaciais como o Arco do Desmatamento, por exemplo, que é a área conhecida aqui na região sul do Amazonas, onde a fronteira agrícola avança sobre a floresta amazônica. Em escala global, são consequências que afetam processos planetários. A degradação de grandes florestas reduzem severamente a capacidade de sequestro de carbono e eleva as emissões de CO2 e impulsiona as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, ela é sentida em todo o globo. Então nós temos aí um impacto, uma degradação em nível global. As escalas não atuam de forma isolada. Perturbações locais propagam-se para níveis maiores e o aquecimento global retroalimenta processos locais, aumentando a vulnerabilidade ecológica, por exemplo, da nossa região amazônica. Em se tratando do contexto regional, nós falaremos um pouco sobre os ambientes degradados na nossa região, a Amazônia. Aqui nós temos um grande problema, cerca de 17% dos remanescentes florestais
estão degradados, correspondendo a mais de 1.036.000 km² de área profundamente afetada. Nós temos graves consequências que resultam em alta mortalidade arbórea, perda expressiva de estoque de carbono, redução da biodiversidade e alterações microclimáticas e no ciclo hidrológico. Principais vetores: processos que impulsionam o fogo, repetindo a extração seletiva de madeira, garimpo e mineração e a expansão agropecuária intensiva e infraestrutura. E os caminhos para a recuperação. É importante falarmos desse caminho que precisa se percorrer. A mitigação, ela exige estratégias integradas de restauração florestal, manejo sustentável do uso da terra e políticas públicas eficazes articuladas. Nós veremos aqui na próxima imagem um exemplo do que ocorre aqui na região amazônica. Nós temos pressões como a extração madeireira e com isso também nós temos o uso do fogo, os efeitos de borda e as secas extremas. De modo geral, essa pressão madeireira ela é provocada por demanda de madeira e produtos agrícolas, por muitas vezes a falta de governança e ações corruptas, seja na política, seja na gestão de órgãos executivos. Fatores culturais: o fogo, muitas vezes ele é ateado no sentido de limpar uma área para a agricultura e, por vezes, esse fogo ele foge do controle e acaba impactando esse ambiente e causando uma grande degradação. A migração e o crescimento populacional, muitas vezes as cidades elas crescem de forma desordenada e avançam sobre também a floresta, e o consumismo, seja por energia que gera a queima de combustíveis fósseis, tanto na queima florestal quanto na queima de geração hidrelétrica, que na região amazônica ainda é comum, e essa degradação, essa fuligem muitas vezes vai para as cidades, que impacta a saúde dos moradores da cidade, e também não deixa de contribuir com o aquecimento global, e esse aquecimento faz com que ocorra eventos climáticos extremos como as secas. Aqui nós temos um retrato da mineração na região amazônica. A figura abaixo apresenta a distribuição espacial de áreas florestais na Amazônia e sua relação com grandes projetos de mineração, com destaque para carajás e trombetas. O mapa da esquerda, que é aqui, mostra a localização dessas áreas e seus entornos, com buffers de 70 km. Essa linha são os buffers, o pontinho preto são as áreas. Enquanto aqui esses painéis, à direita, eles comparam as imagens de satélites de 1985 a 2015. Aqui nós temos trombetas em 1985 e aqui trombetas em 2015. Entende-se que foi uma mudança controlada, haja vista que esses empreendimentos, tanto carajás quanto trombetas, possuem gestão ambiental, possuem licenciamentos ambientais. Aqui nós temos a área de trombetas em 1985 e 2015, e aqui também observa-se uma evolução contida. Essa imagem é de som terrestrial 2017. Tais atividades, frequentemente associadas a difíceis práticas de restauração e a ausência de planejamento técnico e legal adequado, dificultam a recuperação do solo e a regeneração florestal, perpetuando estados de degradação, de acordo com Martins et al. Então, se essas áreas elas possuem esse cuidado, há possibilidade de, mesmo no ambiente amazônico, se ter uma atividade que possa ser executada de maneira minimamente segura. É claro, realizando os planos de recuperação de áreas degradadas, os PRADs, e tendo ali toda a questão legal envolvida. Gostaria de agradecer pela atenção de vocês e eu espero vocês na unidade 2, onde nós trataremos dos processos de degradação ambiental e estudaremos os mecanismos físicos, químicos e biológicos que desencadeiam a perda da qualidade dos ecossistemas naturais. Eu espero você, então até lá.